Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas, né? Nós falamos já sobre o processo de legitimação da educação física escolar, aí falamos sobre como que o esporte contribuiu para isso e contribui até hoje, como que o lazer também, né, contribuiu, a questão do trabalho, né, o lazer contribuiu para fomentar a educação física na escola, e hoje nós vamos falar um pouquinho também nessa aula sobre a saúde, né? Então, a educação física é a referência da saúde, já que também é um grande fomentador, né? Uma das grandes referências aí para legitimar a educação física na escola, né? E ela foi muito mais presente, embora ela ainda esteja até hoje, né? Mas ela, claro, ao longo do tempo, ela teve diferentes conotações, né? Diferentes entendimentos de como que a saúde poderia contribuir, no caso, né, para legitimar a educação física dentro do ambiente escolar. Então, a saúde é um tema central, né, na história da educação física. É muito comum e faz parte já também do senso comum isso, né? Quando nós falamos em educação física, nós pensamos em movimento, em atividade física, né? E quando nós pensamos em atividade física, né, para as pessoas em geral mesmo, elas já pensam em saúde, né? Ou seja, a pessoa pratica atividade física, né, ou educação física, e ela vai ter uma consequência benéfica para isso, né? Essa consequência, o que é? A melhora nas condições de saúde dela. Então, está muito associado, né, ao longo da história, né, desde o histórico da educação física, que nós vimos as fases, né? Então, a fase higienista, principalmente, né? Então, marca muito essa questão da educação física com finalidades voltadas para a saúde, né? Então, dentro da educação física escolar também se pensou muito nessa questão, né? Ou seja, eu tenho o aluno que vai praticar educação física, ele vai estar realizando alguma atividade física, né? Vai estar se movimentando, e isso vai ter benefícios para a saúde dele, então. Então, isso é uma questão muito central ao longo da história da educação física. O tema saúde também ocupou um lugar central nessa questão de legitimação, né? Ou legitimar a educação física escolar. Eu preciso dizer por que é importante ter a educação física, né, na escola, porque precisamos ter ela lá. Então, durante muito tempo também, essa questão da saúde foi um desses discursos legitimadores, né? Precisamos que a educação física exista na escola porque ela vai trazer benefícios para a saúde do aluno, né? Não só agora, mas também quando ele for adulto. Então, essa questão sempre foi muito presente na escola, né? A educação física também foi entendida uma das ações para alcançar objetivos do higienismo, como eu falei, né? Então, naquela fase higienista, né? Então, uma das finalidades da educação física era voltados para a saúde, né? Então, esteve muito presente, muito forte essa ligação, né? Estudos também de anatomia e fisiologia permitiram descobrir, ao longo do tempo, esses benefícios, né? Porque hoje em dia, quando nós estudamos fisiologia do exercício, por exemplo, nós temos bem consciente lá sobre o que são as adaptações crônicas que acontecem no indivíduo quando ele realiza algum tipo de atividade física a longo prazo. Então, ali na década de 50, 60, 70, quando começa os laboratórios ao longo do mundo todo a estudar um pouco mais os efeitos da prática do exercício físico na parte mais fisiológica do nosso corpo, então se descobre muitas coisas interessantes, né? Muitos desses benefícios ali, né? E vão diminuir muito aquela questão das doenças crônico-degenerativas, né? Por exemplo, diminuir os riscos de hipertensão, de diabetes, consequentemente de AVC, de problemas cardíacos, né? De eventos cardíacos. Então, a educação física também teve muito ligada nessas questões mais, né, anatômicas e fisiológicas, né, nessa questão de permitir ou de legitimar ela na educação física escolar, né? Então, teve muito ligado nas questões mais fisiológicas também isso. Pensava-se muito, claro, lá no início com as intervenções a partir da ginástica, né? A gente viu na aula passada também, nas aulas passadas ali,
a questão da utilização do esporte para isso, ou do próprio lazer, né, que são formas também de nós utilizarmos o movimento com uma finalidade, né, com o objetivo de alcançar alguma finalidade, algum benefício fisiológico, né, melhora lá da circulação sanguínea, diminuição da glicemia, né, quando a pessoa mais diabética, por exemplo, enfim, né, diminuição da gordura corporal, aumento da força muscular, né, então, N fatores ali que poderiam citar também esses benefícios fisiológicos, mas a ginástica era a principal forma de intervenção e ao longo do tempo, claro que se muda um pouco essa ideia, né, começa a utilizar também a questão do lazer, da recreação, a utilização dos esportes, né, nós precisamos fazer com que o corpo se movimente para atingir esses benefícios fisiológicos, né. Então, também nos anos 70 e 80, houve uma forte vinculação das práticas corporais com a saúde, né? Não foi só lá na fase higienista que aconteceu isso, né? Mas ao longo do tempo, da história, também vai acontecendo essa ligação muito forte, né, entre a educação física e a saúde, principalmente quando começam a criar-se, né, mais estudos, né, divulgar-se mais estudos dos benefícios que o movimento, né, que a atividade física poderia ter para a saúde das pessoas. Vocês acham que a maioria não era nem nascido, né, mas falava-se muito no método de Cooper, né? O Cooper foi, né, então, um autor norte-americano muito famoso, né? Começou na década de 70 com alguns métodos, né? Eram métodos de treinamento. Ele utilizava a corrida, né? Então, quando começou a se estudar um pouco mais essa questão da ligação da atividade física e a saúde, então, Cooper era um autor norte-americano que ele começou a utilizar algumas estratégias de treinamento de corrida, e aí ficou muito popular isso no mundo todo. No Brasil, eu lembro bem que as pessoas falavam, vamos fazer um Cooper. Fazer o Cooper queria dizer o quê? Praticar alguma atividade física, né? A pessoa ia correr, principalmente, né? Então, vamos fazer um Cooper, né? Na verdade, era um método de treinamento, né? E o autor dele se chamava Cooper. Então, até hoje, as pessoas ainda, né, as pessoas mais velhas, principalmente, usam muitas vezes esse termo, ainda vão fazer um Cooper, né, que é um sinônimo de atividade física, né, de fazer alguma corrida. Ao longo do tempo também, na década de 80, 90 ali, surgiram outros tipos de manifestações para incentivar a prática do esporte, né, a atividade física, voltados para a saúde, como, por exemplo, Mexa-se, o movimento Esporte para Todos. Em São Paulo teve, eu ainda não sei se existe até hoje, mas era o Agita São Paulo, que foi início dos anos 2000, muito forte também, né, pessoal? Então eram vários projetos no Brasil, a nível de Brasil, alguns a nível de estado, por exemplo, né, que era utilizado a atividade física para incentivar, né, essa prática para reduzir os agravos à saúde, né, para melhorar a saúde das pessoas, né. Então, também essas novas evidências científicas que mostravam que o sedentarismo poderia trazer grandes prejuízos, né, para o indivíduo e para a sociedade também, né? Se nós pensarmos, tem algumas pesquisas, não só no Brasil, no mundo todo, tem pesquisas que falam sobre quanto que o governo, né, a nível federal, estadual, enfim, economiza quando é incentivado, né, quando é gasto dinheiro no incentivo à prática de exercício físico, né? Mas, enfim, tem algumas ideias que a cada $1 investido na prática de exercício físico, teria uma economia de $3 na área da saúde, né? Então, se a gente for pensar, uma pessoa que sofre um AVC, né, ou está com algum problema cardíaco, e ela fica dias e dias, às vezes, internada numa UTI, num valor extremamente alto, ou seja, aquela pessoa dá um gasto extremamente alto, né, se a gente for pensar no SUS, no Sistema de Saúde no Brasil, ela no hospital público, por exemplo. Então, quando nós pensamos na prevenção, e a gente fala de investir na prevenção, ou seja, na prática do exercício físico, ou seja, oportunizar as pessoas a praticar exercício físico, nós vamos ter uma economia a longo prazo. Claro que essa economia não é de hoje para amanhã que ela vai acontecer. Esse benefício não é em um mês que vai acontecer para aquela pessoa, né?
mas a longo prazo é uma economia muito grande, né, pessoal? Então, muitas evidências científicas começaram a mostrar isso também, de quanto que o sedentarismo também ele pode ser prejudicial para a sociedade, e não só para o indivíduo. Então, nós temos essa questão, né, da escola, a ligação da escola, saúde, educação física, saúde e escola, né? Então, nós temos essa ligação muito forte, né? Então, essa relação da educação física, que é a partir dela que nós utilizamos, né, ou realizamos algum tipo de atividade física. E a partir disso, nós vamos ter uma promoção da saúde. Com isso, nós vamos reduzir aqueles problemas de saúde, principalmente das doenças crônico-degenerativas, aquelas doenças associadas com a obesidade, como, por exemplo, as doenças cardíacas, né, acidente vascular cerebral, diabetes, por exemplo, também. Então, existem várias doenças que são ligadas com a obesidade, né? Fora também que a questão da até o próprio trabalho da pessoa vai ser diminuído, né? A capacidade de trabalho dela vai ser diminuída quando a pessoa está um nível de obesidade muito alto. Né? Uma pessoa com níveis extremamente altos de obesidade, ela nem consegue trabalhar muitas vezes também, né? Então temos que pensar também nesse sentido aí, e pensou-se muito dessa forma também, né? Então, a educação física, ela precisa estar no ambiente escolar porque ela vai trazer benefícios para a saúde da pessoa. E aí o aluno praticando educação física, ele vai estar trazendo muitos benefícios para a sua saúde naquele momento e também a longo prazo, porque ele tem uma tendência de ser também um adulto ativo, né, a longo prazo. Então, a educação física ela é entendida como essa atividade que iria fomentar a saúde, então isso legitimava a presença dela na educação física escolar, né, ou na escola, na verdade. Né? Então, a educação física é vista como uma questão também mais pensando nessa questão da legitimação, mais uma questão fisiológica do que uma questão pedagógica. Mas isso também recebe críticas, né? Porque eu não preciso que a educação física esteja lá na escola para criança ou para adolescente estar praticando algum tipo de atividade física. Ele pode ter um projeto social, né? O governo do estado, do município está promovendo aqui algumas atividades físicas e onde as crianças e adolescentes podem participar. Então, não necessariamente dentro da escola é feito isso, ou deveria ser feito, né? Então, a educação física também começa a pensar, né? E algumas pessoas, alguns autores e críticos começam a gente precisa ter um outro motivo também que legitime a educação física dentro da escola, e não apenas esse papel voltado para a saúde da pessoa. Né? Então, é outra questão que começa a ser levantada dentro da educação física escolar. Né? Então, a visão da função da educação física escolar passa a ser também criticada, né? Quando tem uma ampliação dos conceitos de saúde. Né? Lá na década de 70, 60, 70, 80, o conceito de saúde era basicamente só ausência de doenças. A saúde, né? Então, é essa a única definição. Hoje em dia, a OMS ela fala que o quê? Que a saúde é a ausência, né, de doenças, mas também, né, no caso, seria o bem-estar físico, no caso da pessoa, ausência de doenças, então, bem-estar físico, mental e social. Ou seja, tem um aumento, né, é ampliado esse conceito de saúde. Quando a OMS fala que a pessoa que tem saúde, ela tem ausência de doença, mas também ela tem um bem-estar psicológico e social. Então, a partir disso, então, muda-se então, um pouquinho também do entendimento, mas acho que isso até, na minha opinião, ajuda um pouco mais até a legitimar a educação física na escola, porque a utilização do exercício físico, do esporte, como nós falamos também, além da parte física, motora, ela vai ter uma contribuição muito forte para a parte social, que está nessa definição de saúde, e prospecto psicológico também, que também está presente nessa nova definição de saúde. Né? Ou seja, a educação física, ela contempla tudo isso. Né? Desde que o professor consiga utilizar estratégias adequadas para isso na escola. Né? A prática do esporte, por exemplo, ela vai trazer benefício motor, físico, se for bem utilizada
a questão social, de socialização entre os alunos, vai ser ótimo, e também para a parte psicológica, né? Tem desde a liberação de hormônios que vão ajudar a trazer aquela sensação de bem-estar, né? Então, é fundamental. Então, essa mudança do conceito acaba até sendo mais benéfica para legitimar a educação física escolar. Mas aí também vem novos discursos legitimadores, como, por exemplo, né, começam a ser construídos ali na década de 80, principalmente, que seria o quê? A cultura corporal de movimento, a cultura de movimento. Então, começa a pensar-se um pouco também a educação física não apenas para a saúde, mas também para a educação, né? Não lá para o esporte, não lá mais para o trabalho, mas tudo isso continua incorporado de certa forma. Um pouquinho de cada um desses aspectos ficou incorporado, do lazer, do trabalho, do esporte, da saúde também, e claro que agora nós precisamos pensar, nós vamos ver, né, mais tarde também, a questão da educação, né? Já que nós estamos falando sobre educação física, né? Estamos falando sobre escola. A escola, o principal papel dela é educar também, né? Passar conhecimento, transmitir conhecimento. A educação física, então, precisa começar a ser pensada nesse outro sentido também. Então, começa a ter esse discurso também construído nessa questão da cultura corporal, né? Na cultura corporal de movimento. Então, a legitimação da educação física escolar pautada apenas, né, na prevenção também do sedentarismo na vida adulta. Eu falei agora há pouco, né? Quando a criança é ativa, ela gosta de praticar educação física na escola, a tendência é que ela seja um adulto que gosta de praticar exercício físico, né, que gosta de praticar lá um esporte de lazer também. Então, precisamos pensar, ela foi vista também nesse sentido, né? Quando a criança vai praticar, ele vai também ter uma tendência de ser um adulto que vai praticar. Segundo o Pro, também em 99, ele falaria o seguinte, né? Então, seria mais indicado trabalhar a educação física escolar uma teoria de formação integral, ou seja, nós precisamos ter um contexto onde a aula de educação física integre-se ao tema de saúde, né? Então, a saúde não seria um conteúdo, né? Não seria um conteúdo, mas ele seria um efeito, né? Ou seja, a melhora na saúde é um efeito da prática corporal. É o que basicamente nós pensamos hoje, né? Hoje você pensa muito mais já nesse sentido aqui. Eu vou oferecer uma prática esportiva para os meus alunos da escola, pensando em atingir alguns objetivos. Dentre esses objetivos que eu estou pensando, um deles é, a partir desse movimento dele, ter melhoras na parte física, né, da aptidão física, por exemplo, na melhora da saúde, né, na prevenção, principalmente, não nem literalmente na melhora da saúde, mas sim na prevenção de doenças crônico-degenerativas, né? Ou então, pensando nesse aluno diminuir também a sua gordura corporal, se ele tiver um sobrepeso, por exemplo, que hoje em dia tem um aumento muito grande nas escolas, né, dos nossos alunos. Então, a partir também das críticas, né, que foram endereçadas às práticas da educação física escolar, desenvolveram algumas alternativas pedagógicas, né, que tematizavam, por exemplo, a vida social dos alunos, né, ou seja, tentar contextualizar um pouco sobre a cultura corporal, a cultura dentro da educação física, parte, né, de um contexto político, contexto econômico, junto com a saúde, né? Então, ou seja, começa a tentar pensar uma prática, né, pedagógica mais progressista e tentar tematizar outras áreas, outros aspectos, também outras áreas dentro dessa discussão, né? E não apenas a saúde, né? Então, a ideia é que esse conhecimento também proporcionasse condições para que o aluno estabelecesse uma relação mais crítica com essas práticas, né? Ou seja, fosse né, uma prática mais emancipatória desse aluno, né? Ali no início dos anos 1991, né, o professor Eleonor Kunz, né, um gaúcho lá de Juí, né, na verdade lá região central do Rio Grande do Sul, né, professor muito conhecido na educação física, principalmente escolar, né, foi professor na Federal de Santa Maria, depois na Federal de Santa Catarina também, um professor visitante, né, então ele criou, né, aquela prática, né, da educação física, né,
crítico-emancipatória, né? Então, ou seja, já pensava-se muito mais nessa questão de ser um aluno mais participativo, mais crítico em relação àquilo que ele estava participando, àquilo que ele estava praticando, né? Ou seja, também tentar levar com que o aluno não seja apenas um praticante de atividade, mas sim também um autor daquela atividade, né? Um sujeito mais crítico a partir do que ele está vivenciando. Então, começa a pensar também dessa forma, e o professor Kunz, ele teve um papel fundamental onde ele cria essas teorias ali da crítica emancipatória, né, que contribuiu muito também para esse outro viés, esse outro pensamento da legitimação da educação física na escola, que nos anos 90 surgem vários autores ali pensando nesse sentido ali. Então, a partir dessa perspectiva, a saúde, então, continua a ser uma referência na educação física escolar, mas não mais um núcleo gerador do sentido, ou seja, uma vez que se trata de um tema da escola como um todo, né? Então, a saúde não é mais o tema norteador da presença da educação física na escola, né? Ele, no início, pensava-se que ele seria um fator legitimador fundamental, ou único, ou um dos principais, né? Mas claro que ao longo do tempo isso começa a ser criticado também, como nós falamos e vimos, e então essa questão da saúde na educação física escolar já começa a ser vista de outra forma também, ou seja, a saúde ela é um efeito da prática do exercício físico, né? Mas ela não é o principal ponto da aula de educação física, né? Então, ou seja, nós precisamos pensar num caráter mais educacional a educação física na escola. A questão da saúde ela vai ter um caráter secundário, ela vai ser um ponto que nós vamos conseguir atingir na nossa aula, mas quando nós utilizamos lá a recreação, o esporte, a ginástica, qualquer conteúdo que nós vamos ter essa movimentação, nessa cultura do movimento corporal. Então, ela começa já a perder um pouquinho essa legitimação, né, essa fundamentação de que a existência da educação física na escola é baseada na saúde, né? Então, ela ainda está muito presente, ela é fundamental nessa construção também da legitimação da educação física escolar, mas ela ganha um sentido um pouco secundário, né? Ela vai fazer parte da nossa aula, vai fazer parte do nosso conteúdo, né, mas não como principal mais, né? Então, pessoal, vou deixar também uma leitura para vocês fazerem ali sobre a formação em educação física e a saúde na escola. Então, façam a leitura e nós vamos lá nos fóruns lá, à medida que vão tendo algumas dúvidas, né, nós vamos conversando lá e discutindo um pouquinho também lá, né, sobre esses temas ali. Um abraço a todos aí, pessoal, e até a próxima aula.